Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Estamos nos preparando aqui para a nossa primeira aula sobre ácidos nucleicos, tá? E que corresponde aí à aula 9 da sua apostila. Tudo bem? Quem são os ácidos nucleicos, amiguinhos? O DNA ou ADN. DNA é a sigla em inglês, ADN é a sigla em português, tá? E ADN significa ácido desoxirribonucleico. E o RNA ou ARN, que é o ácido ribonucleico, tá? Sem sombra de dúvidas, turma, hoje o DNA é a molécula mais estudada do planeta, tá? E não é só biólogo molecular que está estudando DNA, não é só biólogo molecular que está estudando RNA. Qualquer pessoa que trabalha em qualquer área de biologia hoje está estudando os ácidos nucleicos, né? Por que o DNA é uma molécula tão importante, amiguinhos? Quais são as funções do DNA no nosso organismo? Bom, primeiro que o DNA é quem carrega a informação genética. O DNA é quem transmite as características hereditárias de uma célula para outra e de uma geração para outra, tá? Foi através do DNA que você herdou as suas características genéticas dos seus pais e vai ser através do seu DNA que você vai transmitir as suas características genéticas para os seus filhos, tá? E o DNA, turma, também controla o funcionamento da célula, controla o metabolismo celular, controla a atividade celular. E para você entender de que maneira o DNA controla a atividade celular, a gente tem que lembrar o fluxo da informação genética. Então vamos lá. O DNA é usado como molde para produzir DNA mesmo. Esse processo chama replicação ou duplicação. O DNA é usado como molde para produzir RNA. Esse processo chama transcrição. E o RNA é usado para produzir proteína. Esse processo chama tradução. Como nós vimos na aula de proteínas, na aula 6, né? O pedaço de DNA que tem a informação para a produção de uma proteína é o que nós chamamos de gene, tá? Então o gene ele é transcrito em um RNA e esse RNA é traduzido em uma proteína. E você é resultado das proteínas que você produz. Por que eu tenho olho castanho? Porque a partir do meu gene para a cor dos olhos é produzido um RNA. A partir desse RNA é produzida uma proteína que deposita melanina no meu olho. Por ter melanina que meu olho é castanho. Quem tem olho azul é porque tem um gene diferente do meu. A partir desse gene é produzido um RNA. A partir desse RNA é produzida uma outra proteína que não é capaz de depositar melanina no olho. E por não ter melanina é que o olho é azul, tá? Se você quiser saber por que o olho é azul, pergunte para o professor Márcio Braços. O olho é azul pelo mesmo motivo que o céu é azul, é um fenômeno físico. Tudo bem, turma? Tanto o DNA quanto o RNA são macromoléculas, são moléculas grandes, formadas por unidades menores que se repetem, chamadas nucleotídeos. Tanto o DNA quanto o RNA são polímeros de nucleotídeos ou simplesmente polinucleotídeos. Tudo bem? Vamos lembrar aqui como é que são os nucleotídeos do DNA ou desoxirribonucleotídeos e os nucleotídeos do RNA ou ribonucleotídeos, tá? Os nucleotídeos, turma, têm um fosfato ou ácido fosfórico que a gente representa por essa bolinha. Esse fosfato ou ácido fosfórico é quem dá o caráter ácido para o DNA. Esse fosfato está ligado a uma pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose. Daí o nome ácido desoxirribonucleico. Ácido porque o fosfato dá o caráter ácido para as moléculas orgânicas. Para o DNA, né? O desoxirribo porque o açúcar é a desoxirribose. E nucleico porque o DNA foi identificado ao princípio dentro do núcleo. E a essa desoxirribose está ligada uma base nitrogenada. São 4 as bases nitrogenadas que podem se ligar ao DNA. A base adenina, que nós iremos chamar de A. A base guanina, que nós iremos chamar por G. A base citosina C e a base timina T. Então, turma, todos os DNAs do planeta
são compostos por apenas 4 tipos diferentes de nucleotídeos. São eles: fosfato, desoxirribose e adenina. Isso é um nucleotídeo. Fosfato, desoxirribose e guanina, 2. Fosfato, desoxirribose e citosina, 3. Fosfato, desoxirribose e timina, 4. Apenas 4 nucleotídeos diferentes compõem o DNA de todas as espécies. E o que diferencia um DNA do outro? Quantos nucleotídeos o DNA tem? Quais são esses nucleotídeos e em que ordem eles estão? Tá? Quando nós sequenciamos o DNA de um indivíduo, o que nós sequenciamos, na verdade, é a sequência de bases nitrogenadas. Tá? Se você não tem um irmão gêmeo idêntico ou uma irmã gêmea idêntica, ninguém tem DNA igual ao seu, tá? Nem o próprio ao seu, certo? O seu DNA é único, por isso que eu consigo te identificar através do seu DNA. Eu consigo identificar criminosos, eu consigo identificar vítimas de acidente, eu consigo identificar filho através do DNA. Porque o seu DNA é único, ninguém tem DNA com a mesma sequência de bases que você, a não ser que você tenha um irmão ou uma irmã gêmea idêntica, beleza? Os nucleotídeos do RNA, moçada, são um pouquinho diferentes, tá? Eles têm lá o mesmo fosfato ou ácido fosfórico, que está ligado também a uma pentose, só que a pentose do RNA é a ribose, daí o nome ácido ribonucleico. E a essa ribose também está ligada uma base nitrogenada. Base nitrogenada é uma molécula cíclica que obviamente tem nitrogênio na sua composição. Também são 4 as bases nitrogenadas do RNA. A mesma adenina, a mesma guanina, a mesma citosina e a uracila. Também são 4 os nucleotídeos do RNA. Fosfato, ribose, adenina, isso é um nucleotídeo. Fosfato, ribose, guanina, 2. Fosfato, ribose, citosina, 3. Fosfato, ribose, uracila, 4. Tá? 4 nucleotídeos diferentes compõem o DNA. 4 nucleotídeos diferentes compõem o RNA. Percebam que a base timina é uma base exclusiva do DNA. E a base uracila é uma base exclusiva do RNA. Tem T é DNA, tem U é RNA. Tem desoxirribose e tem timina é DNA. Tem ribose e tem uracila é RNA. Tudo bem? Já vi várias perguntas assim em vestibular. Um estudante analisando o material genético de um vírus, vocês já viram com o Netão que se é material genético de vírus, ou é DNA ou é RNA, nunca os dois, e encontrou 10% de A, 20% de G, 30% de C e 40% de U. Trata-se de DNA ou RNA? É RNA, porque tem U, acabou, beleza? Tem U é RNA, tem T é DNA. Tem desoxirribose, tem timina, é DNA. Tem ribose, tem uracila, é RNA. Beleza, amiguinhos? Turma, são 8 tipos diferentes de nucleotídeos. 4 de DNA, 4 de RNA. Só que esses 8 tipos diferentes de nucleotídeos são compostos por apenas 5 tipos diferentes de bases. A, G, C, T e U. E essas bases são divididas em 2 classes de acordo com a origem delas. Se a base nitrogenada é produzida a partir de uma molécula chamada purina, ela é uma base púrica. E as bases púricas são A e G, e elas têm 2 anéis nitrogenados. Essa é a fórmula estrutural de uma base púrica. As outras 3 bases são derivadas de uma molécula chamada pirimidina. Daí elas serem bases pirimídicas, CUT, CUT, Central Única dos Trabalhadores. E elas têm um único anel nitrogenado, tá? Já vi questão de vestibular de Unesp e de Enem, que se você não soubesse que base nitrogenada tem essa estrutura e que base púrica tem essa estrutura e base pirimídica tem essa, você não conseguiria resolver a questão. Então, de brincadeira, né, meu? Você já tem um monte de coisa para decorar, ainda tem que decorar a fórmula estrutural de base nitrogenada. Então, se tiver 2 anéis nitrogenados, púrica, A e G. Se tiver um anel nitrogenado só,
pirimídica CUIT, tá? Moçadinha, apesar de hoje a gente saber muita coisa sobre o DNA, os nossos conhecimentos sobre o DNA são relativamente recentes, tá? A gente só foi saber que o DNA é o material genético dos seres vivos em 1944. Então, até 1944, ninguém sabia por que os filhos se pareciam com os pais. O que para nós hoje é uma coisa óbvia, né? DNA está na televisão, DNA está no ratinho. Tá? Mas quando meu pai nasceu, por exemplo, em 1939, se o meu avô perguntasse para o melhor geneticista do mundo, não é perguntar para a parteira ou para o médico, o Dr. Garrão, que era um médico aqui de Matão, era perguntar para o melhor geneticista do mundo por que meu pai se parecia com ele não ia saber responder. O máximo que o melhor geneticista responderia seria o seguinte: é por causa dos fatores do Mendel, seu Rafael. Ah, mas o que são os fatores do Mendel? São os genes. E quimicamente o que são os genes? Ninguém sabia responder. Tá? Então só em 1944 é que um grupo de pesquisadores descobriu que o DNA é o material genético da célula. E a partir daí começou uma corrida entre grandes cientistas para descobrir a estrutura do DNA. E o primeiro cara que deu uma colaboração chupetinha para a descoberta da estrutura do DNA foi um cidadão de sobrenome Chargaff, Erwin Chargaff. O Chargaff, turma, ele mostrou que em qualquer DNA de célula, a quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina e a quantidade de citosina é sempre igual à quantidade de guanina. Então, se ele achasse no DNA de uma determinada espécie 10% de A, ele acharia 10% de T, 40% de C e 40% de G. Se ele achasse 22% de A, ele achava 22% de T, 28% de C e 28% de G. Ou seja, em qualquer organismo celular, a quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina e a quantidade de citosina é sempre igual à quantidade de guanina. Tá? Então, em qualquer DNA de célula, a quantidade de A é igual a de T e a de C é igual a de G. Tá? Agora, vamos um pouquinho lá para a matemática, amiguinhos. Se eu somar as porcentagens das 4 bases nitrogenadas, nós vamos chegar em 100%. Como a quantidade de A é igual a de T e a quantidade de C é igual a de G, eu vou trocar T por A nessa fórmula e C por G. Então, fica A mais G igual a 100. A mais A, 2A, G mais G, 2G. Colocando 2 em evidência, fica 2 que multiplica A mais G igual a 100%. Posso dividir os dois lados por 2, ou passar o 2 que está multiplicando dividindo, daí vai dar que A mais G é igual a 50. Como a quantidade de A é igual a de T e a de G é igual a de C, T mais C também é 50%. Ou seja, a soma das bases púricas do DNA é 50%, a soma das bases pirimídicas do DNA também é 50%. Com isso, se você tiver a porcentagem de uma base, automaticamente você descobre as outras, né? Se A é 15, quanto é T? 15, porque A é igual a T. Se A é 15, quanto é G? 35, porque A mais G tem que dar 50. E se G é 35, quanto é C? 35, porque C é igual a G. Tudo bem? Só que o nosso querido Chargaff parou por aí. Quem desvendou a estrutura do DNA foram 2 jovens cientistas da época, chamados James Watson e Francis Crick. Na verdade, o trabalho é de 4 pesquisadores, tá? James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. Esse trabalho deu o prêmio Nobel para Watson e Crick, né? O Wilkins também. A Rosalind Franklin morreu um mês antes de receber o prêmio Nobel. Tá? O Watson ainda está vivo, o Crick já morreu. E quando eles foram propor o modelo para a molécula de DNA, imagina que eles desenharam lá no laboratório deles essa molécula aqui com 5 nucleotídeos. Tá? O que une um nucleotídeo ao outro é essa ligação vermelha aqui, que é a ligação fosfodiéster. Quiser saber mais sobre ela, tem que perguntar para um professor de química. Tá?
Aí, vamos lá, vamos falar bases aqui aleatórias. Na primeira base nitrogenada, imagina que seja a segunda T, a terceira T, a quarta C e a quinta C. Essa molécula com apenas 5 nucleotídeos está respeitando a relação do Chargaff? Ou seja, tem A igual a T e C igual a G? Não, né? Tem uma adenina e 2 timinas, 2 citosinas e nenhuma guanina. Então, como que pode essa molécula com 5 nucleotídeos não respeitar a relação do Chargaff e o nosso DNA, que tem bilhões de nucleotídeos, respeitar? É que o DNA não é assim, né? E aí, com muito estudo, cristalografia de raio-x, difração de raio-x, chegaram à conclusão que o DNA, na verdade, é composto por 2 cadeias de nucleotídeos que são complementares. Quando tem A em uma cadeia, na outra tem T. Quando tem T em uma cadeia, na outra tem A. T, A, C, G, C, G. Tá? Então, turma, tudo isso aqui é o DNA. O DNA é composto por 2 cadeias polinucleotídicas complementares e antiparalelas. Está vendo que uma está de ponta cabeça em relação à outra? E A sempre forma par com T, porque A e T fazem 2 ligações de hidrogênio. E C sempre forma par com G, porque C e G fazem 3 ligações de hidrogênio. Se eu sempre respeitar o pareamento de bases A com T e C com G, eu posso formar uma molécula de DNA com quantos nucleotídeos eu quiser, que eu sempre vou respeitar a relação do Chargaff. Né? Quantos A's a gente tem na molécula de DNA? 1, 2, 3. Quantos T's? 3. A igual a T. Quantas citosinas? 2. Quantas guaninas? 2. C igual a G. Tá? Então o DNA, que é tudo isso daqui, ele é formado por 2 cadeias ou fitas complementares e antiparalelas. A sempre forma par com T e C sempre forma par com G. Beleza? Vamos fazer um boxzinho aqui, amiguinhos, ó. E lembrar aqui a estrutura da molécula de DNA, tá? Então aqui, ó. Vamos fazer um boxzinho aqui. Aqui a gente tem um nucleotídeo, certo? Aqui temos um nucleotídeo. Isso aqui em verde é o fosfato, aqui em preto é a desoxirribose e aqui em azul a base nitrogenada. Eu estou representando aqui o oxigênio e só os carbonos, 5 carbonos da pentose. Pelas regras da química, esse é o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Para não confundir com os carbonos da base nitrogenada, os carbonos da pentose foram chamados de 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha. Tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Que carbono que é esse aqui, ó? É esse aqui, não é? 3 linhas. Então a extremidade onde tem a desoxirribose foi chamada de extremidade 3 linhas. Em que carbono que o fosfato está ligado aqui, ó? Em que carbono que o fosfato está ligado? O fosfato está ligado no carbono 5. Então a extremidade do DNA onde está o fosfato foi chamada de extremidade 5 linha. Então, como as fitas são antiparalelas, uma está de ponta cabeça em relação à outra, se essa fita está no sentido 3 linha, 5 linha, essa aqui está no sentido 5 linha para 3 linha. Isso é o que mostra que as 2 fitas são antiparalelas, tá? Então, a extremidade onde tem a desoxirribose é a extremidade 3 linha, a extremidade onde tem o fosfato é a extremidade 5 linha. Então, se essa fita está no sentido 3 linha, 5 linha, essa está no sentido 5 linha, 3 linha. Então, vejam, turma, que o DNA lembra uma escada de cordas. O fosfato e a desoxirribose seriam as cordas, os degraus seriam as bases nitrogenadas pareadas. Só que, na verdade, essa escada de cordas ela está contorcida. É como se alguém segurasse uma extremidade da escada, eu segurasse a outra e fosse girando. O DNA lembra aquela escada em forma de caracol. O DNA é uma dupla hélice, tá?
mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Tudo bem, amiguinhos? Estudem, façam então a tarefa da aula 9 e a gente tira as nossas dúvidas aí através dos nossos encontros online. Tá ok? Aquela paz, beijos e tchau.